O que me inspira é a natureza e as relações que criamos com o ecossistema. De forma multissensorial, nos conectamos com diferentes camadas das relações dentro, né, na natureza. E isso cria soluções de design. A natureza é o maior designer que temos, um designer de 3,8 bilhões de anos. Assim que observar a natureza, entender os processos, entender as relações, é onde me inspiro para a realização dos projetos. É difícil resumir e reduzir uma complexidade, né, como um bioma. Assim que justamente os biomas, eles se expressam com estas múltiplas camadas de sensações e de sensorialidade. Eles são transsensoriais. Cada bioma que a gente materializou, sintetizou num produto, ele expressa de forma multissensorial, de fato transsensorial, os valores, as sensações, os conceitos, os sentimentos que a gente sente em habitar cada um desses biomas. Por exemplo, né, nesse primeiro lançamento, a Caatinga, da qual voltei ontem e fiquei no Piauí, uns dias de novo me reconhecendo com este bioma, é um bioma altamente resiliente, é um bioma altamente vivo, ele é colorido, mas ele se transforma em poucos dias, de novo, né? Da seca ao momento de floração, ele é cheio de borboletas, mas também em uns períodos ele é pacato, assim que esta capacidade de transformação, de resiliência, de ter muitas cores na paisagem no mesmo ano, esta ideia de você reconhecer sutilmente uma grande coloração de flores enquanto você caminha, você tem uma percepção de uma cor homogênea, mas quando você se aproxima, você vê que uma alta resolução de detalhes e de cores e de relações entre estas cores são todas características, por exemplo, de um bioma que a gente reconhece, materializa, comunica e valoriza no nosso produto. Amazônia, de uma grandíssima complexidade, no nosso projeto a gente expressa através do movimento das águas, através daquele brilho, aquele reflexo que você reconhece, né, nos rios, através daquela água mais profunda que você conhece nos lagos mais escura, através das praias infinitas, super claras e brancas do Tapajós. Assim que a gente reconhece lugares, por exemplo, né? A coleção Amazônia ele fala do Lago Mamori, que é um lago muito escuro, muito profundo, na qual passei muito tempo, das praias belíssimas, né? do Caribe brasileiro, que são essas praias infinitas do Tapajós, do Arapiunis, brancas. A gente reconhece as cores, né, mais profundas da floresta. Essas relações que são altamente sensoriais é que a gente quer transmitir nessa coleção para valorizar e para nos sentir parte dos biomas. A Mata Atlântica, um bioma próximo, qual estamos habitando agora. Esse bioma a gente expressa através texturas e relevos destas montanhas, né, dos ângulos dessas montanhas, e numa resolução, a gente entra numa outra resolução, que é o que a gente percebe da floresta quando a gente voa em cima da floresta, que é o mesmo padrão de relacionamentos entre as árvores que a gente encontra nos musgos, em uma pequena resolução. Assim que também esta percepção de longe e de perto nos interessa. Às vezes, caminhar em cima de um bioma é a percepção de você navegar com altura, né, de voo de pássaro, mas também quando você se aproxima, você deita, você se encosta nessa textura, nesta superfície, você reconhece também uma resolução mais alta, que poderiam ser a parte dos musgos, né, que são são grandes habitantes da Mata Atlântica. E também lá entramos numas colorações mais profundas, que pode vir de um fruto até uma percepção de uma folha, até a percepção de uma paisagem. Nós trabalhamos nessa transdimensionalidade de resoluções de distância e de mais proximidade. As Pampas, que é um bioma pouco conhecido no Brasil, até bem pouco valorizado, né, como bioma, é um bioma desta imensidão, né, destas planícies, porém, que ganham umas conformações rochosas muito acentuadas. E essa dramaticidade entre esta linearidade da paisagem, essas pequenas cordilheiras que caracterizam uns momentos de formas expressivas, e as texturas são as gramíneas. A gente
pegou várias gramíneas, tirou foto dessas gramíneas para ganhar esta linearidade, né, das penas, né, das plumas das gramíneas, isso que cria a textura. Assim que sempre temos mínimo 3 camadas de relievo, texturas e efeitos, né, cromáticos e de acabamentos em cada um dos biomas para caracterizar eles como tal, sempre usando a matéria mesmo, né, a argila mesmo. Não estamos imprimindo, né, não estamos trabalhando com a expressão da terra, porque o bioma se forma em cima da terra. É com esta terra que estamos trabalhando. Queremos valorizar também a argila, né, daqui, tendo menos efeitos e mais propósitos em cada uma das formas. Temos também o Pantanal. Um Pantanal, ele se expressa de uma forma muito contundente, né? Com estas grandes aberturas de água vista de longe, mas também quando você se aproxima, são estes pequenos relievos que se criam nas margens da água, né? No momento da seca e da cheia, esta relação da água que transforma e modifica uma paisagem em constante transformação, né? Como é o Pantanal. E a gente tem, finalmente, o Cerrado, um bioma riquíssimo de vida, repleno de vida, mais um bioma mal entendido, né? E isso também é um dos propósitos, a gente quer comunicar a riqueza dos biomas, a importância dos biomas. Cerrado, considerado, né, como um lugar semiárido ou árido, uma savana, de fato, um grande contenedor de água, né? Ele é riquíssimo de águas subterrâneas e ele também expressa a vida na própria forma. No Cerrado a gente trabalha muito falando dos cristais, dos minérios também, né? A gente lá entra com texturas mais acentuadas, mais rugosas, são cascas de árvores, é uma flora que retém esta água, né? Que consegue sustentar a vida em condições muito difíceis, às vezes, através destas cascas mais fortes, né? Para sustentar a água, para resistir aos fogos e para sustentar a vida dentro da relação também com os minérios. Assim que uma textura mais ríspida, mas uma textura que nos dá uma riqueza desses caminhos quase labirínticos deste solo, né? Que visto de longe, de novo, visto muito de perto e visto de forma estratigráfica, microscópica, os minérios também eles criam esse tipo de camada de relações. Isso se expressa no relievo, na textura e no acabamento. O que fez que a experiência foi muito boa. Para mim, para nós, para o ateliê, o processo criativo é fundamental. Quando um processo criativo ele é rico e a gente aprende muito, né? A gente tem muitas trocas, a gente está seguro que o resultado vai ser incrível. Isto foi o nosso processo. Consideramos que chegamos num resultado desse nível, desse porte, porque o processo foi muito bem estruturado, a nível de desenvolvimento, né? Dos primeiros encontros, do briefing, da visita à fábrica, do entendimento profundo dos processos, das possibilidades, dever de casa, de pensar com todo este material o que vamos fazer, né? E aí chega nos nossos propósitos, né? Como ateliê. Quais são os nossos propósitos? O que queremos comunicar? Por que mais um porcelanato no mundo? Se precisa, por que ele está aqui? O que ele veio a falar, com quem está falando e que vai melhorar neste mundo. Assim que, a partir dessas grandes perguntas, né, que a gente se faz, a gente volta de novo com um tema grande com o qual quer trabalhar, este Big Idea. A partir disso, teve de novo uma série de reuniões muito ricas de como a gente agora materializa isso, quais são as possibilidades. E aí a interação muito rica, né, com os técnicos e tecnólogos da fábrica, onde a gente conseguiu entender tipo, hey, dá para fazer isso, dá para fazer esta outra coisa, olha este material, olha a possibilidade de trabalhar diretamente, mais profundamente com argila, com materialidade, não usar impressão, não usar efeitos, o que tem de mais brasileiro nisso, como a gente consegue, né, trazer a matéria, as referências, as relações 100% brasileiras, desse continente, né, sul-americano, o que tem de diferente e único que não tem em nenhum lugar do mundo. A gente tem coisas únicas aqui nesse continente. E esta unicidade que foi a procura, né? E a unicidade também que a gente conseguiu encontrar na fábrica para poder produzir e gerar esses efeitos.
E a partir disso teve depois uma série de desenvolvimentos e adaptações finas sobre o design mesmo, né? O nosso processo de desenho das texturas, ele começou bem depois de ter entendido dos propósitos, o tema, as possibilidades, técnicas, materiais, e lá que a gente começou a desenvolver as texturas. Para desenvolver não só as texturas, uma superfície como uma interface. Para desenhar estas interfaces narrativas, né, que são as nossas cerâmicas, os produtos, a gente teve que fazer de novo uma pesquisa muito profunda dentro nos biomas. E aí a gente criou uma colaboração, uma parceria com Bioinspiration, né, com a biomimetista Alessandra Araújo, e trabalhamos com a biomimetista por muitos tempos, estudando cada bioma do ponto de vista da geologia, biologia e também muito da sensorialidade. Acho que é muito importante, não falei no momento, né, da relação nossa com as arquiteturas, como a sensorialidade hoje em dia é fundamental também para a sanidade mental, que é uma questão muito importante, né? Como a gente traz a natureza dentro dos nossos ambientes, como uma experiência de biofilia, para melhorar a qualidade de vida de cada um dentro dos ambientes fechados, particularmente nas grandes cidades. Assim que esta também foi uma outra pesquisa. Além de pesquisar a relação nossa, sistêmica com os biomas, como parte deles, era também entender quais são as patologias contemporâneas, quais são os problemas hoje em dia que a gente pode melhorar, trazendo referências naturais e sensoriais dentro das nossas casas, através de um processo biofílico, né, que são objetos biomorfos inspirados nos biomas. E, finalmente, nesse processo, a parte de comunicação. Como a gente comunica os nossos biomas, que também é um tema fundamental. Como comunicar a complexidade de sistemas ecológicos, como são biomas, dentro de um objeto, num porcelanato. A gente acredita que a complexidade pode ser transmitida através da poesia, a narrativa, a inspiração, e aí a gente chega com essa camada de beleza poética dos nossos biomas para estimular o interesse das pessoas a entrar mais no fundo dessas camadas de entendimento. Assim que tem a parte cognitiva, a parte sensorial e a parte realmente de sanidade, né? De termos elementos que nos ajudam na qualidade de vida.